A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o missionário Marconi, voltando novamente na noite deste dia, 8 de julho de 2023, por volta das 9 horas e 30 minutos, dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus para os meus queridos amados irmãos. E o ensinamento, meu irmão, está no livro de Isaías, capítulo 44, verso 3. E o tema desta noite diz assim: como orar pelos seus filhos. Muito bom, né? Vamos aprender como orar pelos nossos filhos para aquele que ainda não tem essa sabedoria, irmão. E diz assim: derramarei a minha bênção sobre os teus filhos. Amados e queridos irmãos, Deus, quando manda uma mensagem para a família dele, que é a família de Deus, para todo aquele que pertence ao reino de Deus, irmão, as bênçãos são garantidas, porque o Senhor dá voz à tua oração, como dá ouvido à tua oração. A voz ele já dá pelo Espírito Santo te usando, e o ouvido para te ouvir aquilo que você vai falar para a mensagem chegar ao trono dele. Amém? E diz assim, ó: você deve orar reivindicando as promessas de Deus sobre seus filhos. Mas, missionário, como é que eu vou orar reivindicando as promessas de Deus sobre meus filhos? Essas orações são eficazes? Uma pergunta que eu te faço antes de fazê-la. Claro que sim. Deus diz: estou pronto para executar a minha palavra. Está no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12. Eu peço que você vá até lá e preste atenção no que está sendo falado nesse ensinamento maravilhoso para o teu coração e para a tua família. Vá lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12, para você buscar um entendimento melhor. E diz assim: servimos a um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá a minha vontade e prosperará naquilo para o qual foi enviada. Está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Tudo que eu estou falando, você tem o direito e o dever de ir lá conferir para ver a resposta que Deus está te dando. Portanto, ore pelos seus filhos todos os dias e firme-se nestas promessas. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso é o que Deus manda te dizer nesta noite para você e tua família. Está no livro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Vá lá e confira o que Deus está falando para você. E esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, com teus filhos, tá? O meu espírito não os deixará, e nem estas palavras que eu lhes dei, e nem essas palavras que eu lhe dei. Então Deus diz que além de dar o Espírito, a palavra ainda está profetizada no meio da tua família e para os teus filhos. Amém? Elas estarão nos teus lábios e nos lábios dos teus filhos e dos filhos de teus filhos para sempre. Eu, o Senhor, o disse, como está no livro de Isaías 59, verso 21. Agora, eis o que diz o Senhor. Não chore mais, porque eu o recompensarei, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para vocês da terra, distante do inimigo. É o que eu confirmo para vocês. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor.
os seus filhos voltarão novamente para a sua própria terra, da onde eles saíram, voltarão. Como está no livro de Jeremias, capítulo 31, versos 16 e 17. A posteridade do justo será livre, irmão. Como está no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 21. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Como está no livro de Salmo, capítulo 100, não tem capítulo, perdão, está no livro de Salmo 112, verso 1. E para encerrar, meus amados, eu te digo isso por finalidade do Espírito Santo que Deus manda falar para todos nós. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, como está no livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Amém? Então guarda este ensinamento no teu coração, irmão. Como esse tema maravilhoso, como orar pelos seus filhos. Não há ensinamento melhor do que esse para você buscar refúgio e fortaleza nas palavras do Senhor. Quando no livro de Atos foi falado de Paulo para aquele carcereiro que foi liberto, no livro de Atos, capítulo 16, verso 31, irmão, quando Paulo e Silas foi liberto da cadeia, pelo poder do Espírito Santo, o carcereiro ficou doido sem saber o que fazer. Simplesmente, Paulo, antes de sair com Silas, não deixou ele em perigo de perder a sua vida, porque ele não entendeu o Espírito Santo que libertou ele daquela cadeia. Mas ele disse para o carcereiro: não fique com medo, não tema, porque nesta noite, hoje ainda, agora, será salvo tu e a tua família. Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro se ajoelhou, se prostrou para Paulo e foi salvo toda a sua família. Não só o carcereiro, como toda a sua família. Assim é para você nesta noite também, irmão. Guarda este ensinamento no teu coração para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do nosso querido amado Jesus. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.